Meus irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Antes da janta é uma coisa, depois da janta é outra. Amém. Vamos lá de novo. Vamos para a terceira palestra. Certo? E aí eu quero ver como está a memória dos irmãos. A primeira palestra, qual foi o texto? O texto da primeira, ninguém olhando, né? O texto da primeira palestra. Os versículos. 1 a 12. 1 a 12. Tá? 1 a 12. Muito bem. E qual foi o título da primeira palestra? Muito bem, olha aí, está vendo como saiu mais fácil? E primeiro ponto, significa viver acima de qualquer suspeita, viver sem nada esconder. Em segundo lugar, viver sem comunhão íntima com os ímpios, né? E terceiro, sem temer o juízo. Muito bem. E a palestra de hoje de manhã, qual foi? Jó 31, de 1 a 8. Qual foi o tema? Isso. Eu falei de duas áreas: integridade no olhar e integridade no caminhar. Os olhos puxam os pés. Bem, agora, integridade que governa a vida cristã. Esse é o título da mensagem. Integridade que governa a vida cristã. Tua vida será governada de acordo com a integridade. Se tem ou se não tem. Então, os versículos 9 a 15 do capítulo 31. Acompanhe a leitura. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois isso seria um crime hediondo, delito de punição de juízes, pois seria fogo que consome até destruição, desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Tudo bem. Então agora olhando aqui para mim, título da mensagem de hoje, agora, da noite, sem olhar aí, não baixe a cabeça, olho no olho. Vamos. Integridade que governa a vida cristã. Excelente, 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 excelente. Vamos orar, pessoal. Ó Deus bendito, Pai amado, bondoso, gracioso, agradecemos por esses momentos onde temos desfrutado uma comunhão maravilhosa contigo, comunhão com os nossos irmãos, temos recebido a tua palavra, temos sido instruídos por ela, temos tido a oportunidade de cantar a tua palavra, de orar a tua palavra, e isso é bênção sem medida, Senhor. Isso é um prenúncio daquilo que experimentaremos no céu, um aperitivo, e nós louvamos e agradecemos por isso, e rogamos nesse instante a tua graça continue nos abençoando, e o teu Espírito continue iluminando as nossas mentes,
fazendo-nos entender a verdade prática de uma vida íntegra. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos um coração governado por Ti mesmo, e ajude, Senhor, também nas nossas relações com o nosso próximo, não praticarmos a injustiça, não praticarmos a falsidade, e desse modo demonstrarmos a integridade, não só nessa área, mas em todos os aspectos. Livra-nos, ó Senhor, de pecar contra Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é possível estar no culto e viver longe de Deus no secreto. Certo? É possível estar no culto e viver longe de Deus no secreto. Existe uma grande tentação na vida cristã. A tentação de dividir a vida em compartimentos. Um cristianismo para o culto, outro para o secreto, outro para as decisões do dia a dia. Mas Deus nunca aceita uma vida fragmentada. O Senhor não governa apenas o templo. Ele governa o quarto, o escritório, o balcão de negócios. Ele governa a consciência. Ele governa a mesa, onde as decisões que tomamos afetam outras pessoas. E é exatamente aqui que Jó entra. É isso que vamos ver agora em Jó 31, versículos 9 a 15. O capítulo 31 é um juramento solene, pessoal e abrangente que Jó está fazendo da sua integridade diante do tribunal de Deus, sob pena de juízo, se ele se apresentasse com falsidade. Então Jó se coloca diante de Deus com a vida totalmente aberta, submetido voluntariamente ao juízo de Deus que tudo vê. E aqui aprendemos algo decisivo para este retiro, e eu espero que você não esqueça isso. Deus governa o secreto e o exercício da autoridade. Nós vamos aprofundar esses dois pontos. Deus governa o secreto e o exercício da autoridade. Por isso, uma vida verdadeiramente íntegra não é dividida. É governada por um único Senhor. Não é uma vida fragmentada. Integridade é quando Deus governa aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém vê. E que todos sentem. Jó começa exatamente pelo que ninguém vê. Em primeiro lugar, ele vai mostrar que integridade é Deus governando os desejos do coração. Integridade é isso, Deus governando os desejos do coração. Veja no versículo 9, ele diz assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo. Olha, eu quero que você note aqui, Jó começa onde o pecado sempre começa. Onde é que o pecado sempre começa? No coração. O problema não nasce no corpo, mas num coração que se deixa governar por desejos ilícitos. Quando nos deixamos governar por desejos ilícitos, isso quer dizer
que não estamos vivendo integridade. Integridade é Deus governando o nosso coração. E no caso específico aqui que Jó está citando, ele quer mostrar que nenhum adultério começa em um quarto. O adultério ele começa em pensamentos repetidos, que ninguém vê, exceto Deus. Então o pecado nunca começa quando o corpo se move, começa quando o coração consente. E o texto é claro. Jó aqui não está falando de qualquer mulher, mas a mulher do próximo. Então aqui não é tropeço acidental, é pecado planejado. Então, meus irmãos, vamos entender isso. O adultério começa muito antes do ato. Começa quando o coração troca o temor de Deus pela fantasia do prazer. Integridade, irmãos, não é apenas dizer não ao pecado externo, mas é manter o coração submisso em todo o tempo ao governo de Deus. Isso é integridade. E Jó descreve agora as consequências desse pecado, quando não temos o nosso coração submisso a Deus, quando não deixamos nos guiar pelo temor de Deus. E veja o que ele vai dizer nos versículos 10 em diante, Lembre-se que no 9 ele disse assim: se o meu coração se deixou seduzir. É aqui que começa todo o processo. Se o meu coração se deixou seduzir. Então o nosso coração pode se deixar seduzir por Deus ou pela fantasia do prazer. E Jó disse: se o meu coração se deixou seduzir pela fantasia do prazer, e eu desejei a mulher do próximo, olha o que ele vai dizer: então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Meus irmãos, vamos entender isso. O trabalho na moinha, moendo trigo, era um trabalho de escravo. Era o trabalho mais humilhante naquela época. Mais humilhante. E Jó vive num contexto em que escravos eram tratados como propriedade absoluta, inclusive para exploração sexual. Então ele está dizendo que, se fosse culpado, aceitaria a punição mais humilhante possível. Bom, qual é o pecado que ele está mencionando aqui? O pecado de adultério. Se ele fosse culpado do pecado de adultério, aceitaria a punição mais humilhante possível. Qual seria essa punição? Aí Jó diz: ver sua própria esposa reduzida a uma condição de escrava, trabalhando na moinha e exposta à degradação sexual. Olha, preste atenção. Jó aqui não está tentando transferir a culpa à esposa. Ele está demonstrando o grau extremo de confiança em sua própria inocência. Então ele está pedindo a Deus um juízo proporcional ao tipo de pecado de que ele diz não ser culpado. Meus irmãos, vamos aprender uma coisa: quase sempre o juízo de Deus é proporcional ao tipo de pecado que cometemos.
Deixe-me aplicar isso. Meu irmão, minha irmã, quando alguém entra no caminho da luxúria, sabe como começa, mas jamais como terminará. Mas jamais como terminará. Não tenha a mínima ideia que esse caminho é um caminho de miséria. Um dos juízos mais severos de Deus é entregar o homem aos próprios desejos do seu coração. E Jó diz: se o meu coração se deixou seduzir, quando isso acontece, meus irmãos, é que esse homem está entregue por Deus aos desejos do seu próprio coração. Você sabe qual é o maior juízo para o pecado? É mais pecado. É mais pecado. Porque com o coração seduzido pela luxúria, ele vai cometer mais e mais pecado. Abra sua Bíblia no Salmo 81, versículos 11 e 12. Salmo 81, versículos 11 e 12. Olha o que Deus diz aqui. Olha a queixa de Deus. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Salmo 81, versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, ou siga os seus próprios caminhos. Não é isso que você quer? Então vá. Eu deixei, eu liberei, mas como juízo. E Deus às vezes, de certa forma, facilita tudo para que o engano fique mais forte ainda, para que aquela pessoa imagine que Deus não está incomodado com aquela situação, porque Ele criou racionalizações, desculpas, justificativas, as apresentou diante de Deus, e Ele diz: olha, eu acho que Deus compreendeu as minhas justificativas para quebrar a sua lei. Só que é algo terrível, meus irmãos, isso. Quem está nesse caminho, seduzido pelo seu coração, não tem ideia do que está fazendo. O adultério é chamado por Jó de crime hediondo. No versículo 11, você pode voltar aí, no versículo 11, Jó diz: olha, se eu tivesse praticado tal coisa, esse seria um crime digno de punição de juízes. Qual era a punição naquela época? Morte, apedrejamento. É um crime violento, infame, e de um fogo. No versículo 12 aí, Jó diz que é de um fogo esse crime, que consome até a destruição. Irmãos, não é possível ignorar que o adultério destrói rapidamente. Ele destrói o casamento, destrói a paz da consciência, destrói a comunhão com Deus e até a estabilidade da vida. Nada é tão destrutivo à paz doméstica quanto o adultério. E nada desperta tanto o tormento do ciúme quanto o adultério, mesmo quando ele permanece oculto. E por fim, veja o que Jó acrescenta aí no versículo 12, já no finalzinho. Jó diz que o adultério dissipa renda, acaba com tudo, arrasa com tudo. Ele consome prosperidade,
e transforma prazer ilícito em miséria real. Os males não são apenas espirituais, são também materiais. Os irmãos, olhem para cá agora. Você deve estar pensando: o que tem isso a ver com o tema da integridade que a gente está trabalhando? Preste atenção, porque o que ouvimos até agora é a grande ironia do livro de Jó. Jó disse que o adultério dissipa a renda. E Jó perdeu tudo, como se fosse alguém culpado de adultério. Ele se sente punido por Deus, e é isso que seus amigos dizem: Deus está te punindo, Jó. Isso aqui é uma retribuição ao seu pecado. Você deve ter cometido adultério. Então, Jó está sendo punido pelos amigos com esse julgamento indevido, e aparentemente está sendo punido por Deus como se tivesse cometido adultério com a mulher do próximo, embora fosse íntegro, embora jamais tenha olhado para uma donzela com intenções impuras, como nós vimos aqui de manhã. Por isso que Jó está clamando pela intervenção divina, para que não pareça que seus amigos têm razão. Senhor, se tu não intervir, não mudar a situação, de fato vai parecer que os meus amigos têm razão. Porque somente Deus podia testificar que Jó era um homem íntegro no seu secreto, que o seu coração era governado por Deus, como de fato Deus o fez. Mas Jó não sabia. Nós sabemos que hoje nós temos um livro de Jó escrito, mas naquele momento ali, no capítulo 31, desenrolado já vários meses, até anos já, de toda a sua aflição, Jó não sabia nada disso, que Deus já havia testemunhado a sua integridade. Mas aquilo que Deus permitiu para a vida de Jó fazia parecer que Jó era alguém culpado de adultério, porque todos os seus bens haviam sido dissipados. E vejam que Deus já havia testemunhado. Volte aí para o capítulo 2 de Jó, sem desmarcar o 31. No capítulo 1, eu quero que vocês leiam o capítulo 1, versículo 8, em voz alta, todos. Jó 1, 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não havia ninguém na terra íntegro como Jó, a ponto de Deus mandar que Satanás o observe. E Satanás disse: sim, eu tenho observado ele, homem íntegro e reto. O que significa isso? Íntegro e reto. Integridade fala de algo interior, retidão fala de algo exterior. Porque ele era íntegro, temia Deus. Porque ele era reto, se desviava do mal. Algo exterior. Agora, quando a gente vai para o capítulo 2, versículo 3, há um detalhe que Deus acrescenta quando repete isso a Satanás.
porque isso é quando Deus vai dar a liberação para o primeiro ataque, em que ele destrói todos os bens, e Deus diz: olha, não toque no corpo dele. Mas agora Satanás volta questionando, dizendo que Jó não era íntegro, que Jó era falso, e que ele só agia daquela forma, aparentando uma vida santa, uma vida que amava a Deus, porque Deus o cercava de muitos bens. Então Deus deu autoridade para ele tirar os bens, e agora ele pede autoridade para tocar no corpo de Jó. E ele diz assim: pele por pele, e o homem dará tudo pela sua saúde. Toque no corpo dele, para ver se ele não blasfema de ti. Deus então permite, e acrescenta um detalhe. Veja, 2:3. Perguntou o Senhor a Satanás, quando ele volta a segunda vez, né? Viste o meu servo Jó? A resposta é sim, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora olha um detalhe que Deus acrescenta: ele conserva a sua integridade. Isto é, depois de perder os seus 10 filhos de uma paulada só, depois de perder todos os bens, depois de perder todas as coisas materiais, Jó ainda conservava a sua integridade. E Deus ainda acrescenta um outro detalhe: embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Não havia causa. Percebem, irmãos? Integridade começa no secreto. Ali Deus sabe realmente se você está vivendo de forma íntegra ou não. Lembre-se que eu não estou falando de perfeição, não estou falando. Você pode até pecar, você pode até errar, mesmo no secreto, mas imediatamente você deve se arrepender, voltar-se para Deus e recomeçar. Isso demonstra que você é uma pessoa íntegra, porque a sua preocupação é acertar as coisas com Deus. Nesse pecado cometido, pode ser que ninguém saiba, foi apenas nos pensamentos, nas intenções, nos sentimentos, mas você não está preocupado com a reputação. Sua reputação continua a mesma aos olhos de outras pessoas, mas a sua preocupação é com a integridade. Você não pode negar que Deus conhece a sua vida, você não pode negar que Deus sabe daquele pecado. Então a integridade começa aí, no secreto. Então integridade é quando Deus governa o que ninguém vê, o que ninguém vê, o que ninguém vê. Por exemplo, é aquele sentimento de satisfação porque seu inimigo se deu mal. Você não abre a boca para dizer bem feito, mas no íntimo você diz: está pagando pelo que fez. Deus vê, Deus conhece. Então, entenda uma coisa agora: quem governa o coração diante de Deus precisa também governar as mãos, as palavras e as decisões. A coisa não fica apenas no secreto, precisa também governar a prática de vida. E você faz isso agora diante de Deus e das pessoas. Diante de Deus e das pessoas. E por isso que o texto avança do quarto secreto, onde tudo está correndo na sua mente, para a mesa das decisões. Em segundo e último lugar, integridade governando
o exercício da autoridade. Versículos de 13 a 15. Veja o que Jó diz, versículo 13. Se desprezei o direito, em outras palavras, se neguei a justiça do meu servo, porque era uma coisa muito fácil naquele contexto, principalmente Jó, que era um juiz. Se neguei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, dizendo: olha, esse serviço está barato. Jó não dizia assim, sabendo que eles precisavam daquele dinheiro para comer, sabendo que não tinha uma mão de obra tão fácil. Jó não dizia assim: se quiser faça, se não quiser não faça, se quiser vai embora. Isso é negar o direito, negar a justiça. E Jó disse: se alguma vez eu fiz isso, ou coisa equivalente. Aqui Jó está tratando da autoridade. No mundo antigo, a desigualdade de poder era enorme. O Senhor podia explorar, oprimir e silenciar. Mas Jó aqui afirma algo extraordinário. Ele diz que nunca desprezou o direito dos que dependiam dele. Não precisava que as pessoas dissessem assim: Jó, está muito barato essa diária, vamos aumentar. Não, Jó era acessível para saber que manter a diária naquela condição era algo injusto. Estou fazendo um exemplo aqui. Hoje conosco, por exemplo, uma diária de uma diarista, né? Você sabe que às vezes ela é precisada, muito necessitada, se submete àquele tipo de trabalho, né? E aí você não paga o equivalente. Ela também não exige porque ela precisa, mas o direito era que ela recebesse o que realmente merece e é real, mas você nega o direito à justiça. Veja, ela não vai talvez reclamar com você, e se reclamar, você diz: olha, venha se quiser, se não quiser vai embora. Jó nunca recusou ouvir uma queixa justa, mesmo quando a acusação era contra ele próprio. Sua casa funcionava à sombra de um tribunal maior. É como se o tribunal de Deus estivesse estabelecido ali na sua casa. Ele tinha muitos servos e servas. Jó era o maior do Oriente. Muitos e muitos empregados. Cada ordem, cada pagamento, cada decisão era tomada como quem sabia: Deus está observando. Deus está observando. Será que a gente tem essa consciência quando negociamos? Quando chegamos na loja e o comerciante diz assim: olha, com nota é um preço, sem nota é outro. Você pode ganhar 10, 15% de desconto. Então, nota aí sem nota mesmo. Será que a gente tem essa consciência que Deus está observando? E Jó apresenta duas razões porque ele não agia dessa forma. Primeira, porque sabia que prestaria contas a Deus. Parece que a gente esquece isso. Ele sabia que prestaria contas a Deus. Veja o versículo 14. Ele diz assim: se eu tivesse negado o direito ao meu servo ou à minha serva,
Então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Olha que consciência tremenda, meus irmãos. Isso é viver diante da presença de Deus. Não há como ter integridade se não se tem consciência de uma vivência à presença de Deus. Antes de levantar a sua voz contra um servo, Jó se lembrava: um dia será Deus quem se levantará contra mim. Não é porque eu estou em autoridade que eu posso humilhar o meu servo, o meu empregado. Eu tenho que lembrar que um dia Deus se levantará contra mim. Aonde? No tribunal eterno. E nesse dia Jó tem a consciência de que ele não seria senhor, seria réu. Aí é que faz toda a diferença, meus irmãos. Essa é a primeira razão para ele não agir com injustiça com os seus servos, mas procurar viver de forma íntegra na relação com os seus servos. A segunda razão para Jó tratar os seus servos com justiça é porque ele reconhecia a dignidade comum de todos. Ele reconhecia a dignidade comum de todos. Qualquer pessoa tem dignidade por ser imagem e semelhança de Deus. E Jó reconhecia isso. Você sabe que Jó é o primeiro livro da Bíblia? Você sabe que Jó foi escrito por Moisés? É o livro mais antigo da Bíblia. Há 3.300 anos atrás, e Jó com essa consciência todinha das boas relações sociais. E por que isso? Porque ele tinha os preceitos de Deus para se guiar. E olha o que ele diz no versículo 15. Aqui é a segunda razão para não agir com injustiça. Aquele que me formou no ventre materno também não os fez, aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Em que eu sou melhor do que eles diante de Deus? Porque eu prosperei, porque agora sou o senhor da situação, porque agora eu estou em autoridade, eu posso pisar, eu posso esmagar. Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Aqui Jó toca no fundamento mais profundo da dignidade humana. Ele reconhece que ambos, Senhor e servo, foram formados pelo mesmo Deus e carregam a mesma imagem. Por isso, embora ocupassem posições sociais diferentes, eram irmãos por criação diante do Criador. Como diz Provérbios, no capítulo 22, 2, eu vou citar: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro fez o Senhor. Quando a gente prospera, a gente esquece isso. Meus irmãos, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. 1 Coríntios 4,7 diz: que tens tu? Que tens tu? Quem é que te faz diferente? Para te vangloriares, como se, estou parafraseando aqui, como se fora conquista sua essa posição, esse status, essa condição de autoridade.
Jó sabia que sua posição não era fruto de mérito pessoal, mas de graça soberana. De modo que desonrar o servo era desonrar o Deus que o criou. Como diz Provérbios, no capítulo 17, versículo 5: o que zomba do pobre insulta a Deus que o criou. Assim Jó entendia que autoridade não é licença para esmagar, mas responsabilidade diante do Criador. Às vezes a gente quer estar em posição de autoridade lá no nosso ambiente de trabalho, é um carro, é uma chefia, que é isso. A gente nem sabe o que está querendo, nem sabe o que está desejando. Posição de autoridade é posição de grande responsabilidade diante do Senhor. Porque ele sabia que as mesmas mãos que davam ordens seriam um dia examinadas por Deus. Porque a autoridade é o lugar onde Deus testa nossa integridade. Deixe-me ilustrar para você entender. Vamos imaginar um patrão que descobre um erro de um funcionário. O que é que a autoridade carnal faz nesse instante? Ali diante de todos, ele expõe esse servo em público, esse funcionário em público. O que faz aquela autoridade que está subordinada a Deus? Corrige esse servo, mas o faz em particular. Veja, um usa o erro para afirmar poder. Ah, que maravilha! Afirmar esse poder diante de todos ali, mostrar que ele tem autoridade, e ao mesmo tempo humilha, esmaga aquele que não pode fazer nada. A outra usa o erro para formar o caráter. Chama aquela pessoa, mostra o erro, orienta, anima a corrigir, e assim vai formando o caráter daquela pessoa. Veja que grande responsabilidade, meus irmãos, está no exercício de autoridade, seja ela no mundo secular, familiar, na igreja. Proceder é esse, sempre com a consciência que estamos agindo diante de Deus. Assim, meus irmãos, o juramento de Jó nos mostra que a integridade verdadeira não se limita aos domínios do desejo, não se limita ao secreto, nem se perde no exercício da autoridade. Ela se sustenta diante do Deus que vê, julga e pesa os corações. Porque a integridade também aparece na forma como as pessoas experimentam a nossa autoridade. Entendeu bem isso? Vou repetir. Integridade também aparece na forma como as pessoas experimentam a nossa autoridade. Tem pessoas que pensam que os outros nasceram para servir a Ele, e no exercício da sua autoridade não age com piedade, não age com misericórdia, não age com compreensão. Então, meus irmãos, uma frase para gravar: integridade é quando Deus governa o que ninguém vê e que todos sentem. Todos sentem.
Deixe-me fazer agora uma aplicação para a sua vida. Quem depende de você hoje? Seu cônjuge? Seus filhos? Alguém que trabalha com você? Alguém que você lidera na igreja? E a pergunta é: como você exerce a autoridade? Principalmente a autoridade espiritual. Com paciência ou dureza? Com justiça ou conveniência? Com temor de Deus ou autoproteção? Então entenda uma coisa: a autoridade não é apenas evitar grandes pecados, é governar bem a vida das pessoas. E Deus colocou sob os seus cuidados. Do filho, do cônjuge, do empregado, do irmão aqui da igreja. Um dia responderemos a Deus pela maneira como lidaremos com essas pessoas, e vamos responder diante de Deus. É com essa consciência que agora somos conduzidos à conclusão final. Escuta isso: cada palavra, cada ordem, cada decisão será pesadamente considerada, não apenas diante dos homens, mas diante do Senhor, que tudo vê. E a integridade que Ele encontra em nós determinará a bênção ou a correção. Muitas vezes estamos debaixo da correção do Senhor e não temos consciência que estamos debaixo da correção do Senhor, porque estamos agindo sem integridade no exercício da nossa autoridade ou no nosso secreto. E muitas vezes essa correção do Senhor, ela não vem simplesmente num acidente, num desastre, numa catástrofe sobre a sua vida. Vem numa sequidão de espírito, numa inquietação tremenda na sua alma, de modo que você nunca está satisfeito, de modo que você não experimenta a paz do Senhor. Sempre inquieto. Avalie a sua vida e veja como está exercendo a sua autoridade. Conclusão: Jó nos apresenta um elevado padrão de integridade, não é? Um coração governado por Deus e mãos submissas ao seu juízo. Mas há alguém maior do que Jó. Cristo governou perfeitamente o coração e exerceu autoridade sem jamais oprimir. Ele, sendo Senhor, fez esse servo, e sendo juiz, tomou o lugar do réu. Na cruz recebeu o juízo que nós merecíamos, por desejos desgovernados e decisões injustas. A maldição que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. Por isso, irmãos, há esperança para quem falhou. Eu sei que o Espírito de Deus está falando com o seu coração, é como se um filme estivesse passando diante de você. A palavra tem essa capacidade, quando operada pelo Espírito de Deus, vai desnudando a sua vida, tocando em áreas que você nem sequer imaginaria que Deus ia falar com você hoje. Então eu quero dizer que há esperança para quem falhou, graça para quem se arrepende e poder para recomeçar. O mesmo Cristo que perdoa pecados assume o governo da vida inteira. Deus governa o quarto secreto e a mesa das decisões. Hoje o Senhor chama você a entregar o coração e a entregar a autoridade
ao governo de Cristo. Hoje é noite de responder a esse chamado diante de Deus. E eu rogo que o Espírito Santo forme em você uma integridade verdadeira para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pastor Fabiano.